para a nossa obrigada. Glória a Deus. Aguardando 16. Os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrarem. E diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou na mão dos nossos inimigos, e aos que destruíam a nossa terra, ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram, chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, guia-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor, e disse, Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim, e esforça-me agora só mais esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio em que sustinha a casa, arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na vida. Então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai
E tornaram-se a subir com ele, e sepultaram em Zorá e Etaol, no sepulcro de Manoá seu pai. E julgou ele Israel 20 anos. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. É a palavra que o Senhor visitou o nosso coração nessa noite. A história de Sansão todos nós conhecemos, irmãos. Sabemos quem ele foi. É famoso pela sua força. Glória ao nome do Senhor. Mas Israel, irmão, depois de... Glória ao nome do Senhor, de Gideão, vinha sofrendo grandes ameaças, irmão, dos filisteus, dos amonitas, de tantos outros povos que, aleluia, circundava aquela nação, irmão, a ponto de destruir. E o povo, irmão, sempre sofreu por causa de falta de sabedoria e pela sua desobediência. Mas o Senhor tinha uma promessa em Gideão que livraria, glória ao nome do Senhor, aquele povo, irmão, dos medianitas. E consequentemente, irmão, o Senhor deixava o povo sofrer para eles lembrar de onde eles saíram, para eles lembrar, irmão, glória ao nome do Senhor, de toda a aflição, de toda a luta que eles passaram. Porque, irmão, o defeito do homem e da mulher, irmão, é esquecer de onde saiu, de onde o Senhor nos tirou, irmão. Quando nós estamos mediante uma prova, uma guerra, uma luta, irmão, nós clamamos, nós ajoelha, nós jejua, nós faz volta. Mas quando, irmão, o homem e a mulher, aleluia, está em cima de uma bonança, irmão, de uma alegria, nós esquece de orar, nós esquece de agradecer, nós não canta, irmão, porque nós não precisa cantar, glória ao nome do Senhor. É por isso que muitas das vezes as provações vêm na nossa vida, irmão, para nós lembrar, aleluia, da onde nós saímos, o que nós era e o que o Senhor nos transformou, glória ao nome do Senhor. Passou-se o tempo, irmão, Gideão morreu, seu filho quis reinar, glória ao nome do Senhor, morreu também, irmão, e os medianitas vieram, aleluia, e toda vez, irmão, os medianitas, glória ao nome do Senhor, vinha, irmão, aleluia, destruir aquele, aleluia, o que o povo ajuntava, e consequentemente lá na frente os filisteus também, irmão, mas tinha uma promessa que o Senhor enviaria um homem, e através da sua força, irmão, destruiria os filisteus, glória ao nome do Senhor. Nasceu Sansão, um homem forte, irmão, um homem que foi consagrado ao Senhor, aleluia, um homem nazireu, irmão, aleluia, não poderia passar navalha sobre o seu cabelo, não poderia tomar bebida forte e vinho, e não poderia também tocar em mortos, irmãos, era o quesito do nazireu, irmão, glória ao nome do Senhor. Mas aquele homem cresceu, irmão, glória ao nome do Senhor, e ele entendeu que a força era dele, mas a força nunca vai ser do homem, irmão, a força nunca vai ser da mulher, glória ao nome do Senhor. A questão do seu cabelo crescido, irmão, era uma forma de obediência para com o Todo-Poderoso, glória ao nome do Senhor. A questão de não tomar bebida forte, irmão, era uma questão de obediência. E a questão também de tocar em mortos também era uma questão de obediência, irmão. A força não provinha dele, glória ao nome do Senhor, aleluia, por causa do cabelo grande, não, irmão. A força provinha dele quando o Espírito tomava aquele homem, glória ao nome do Senhor. Porque nenhum homem no seu natural, irmão, consegue fazer o que aquele homem fez, irmão. Glória ao nome do Senhor. Um homem natural, irmão, sem nenhum tipo de arma, olha, somente com um pedaço de osso na tua mão, conseguir destruir mais de 1000 homens, irmão, com uma queixada de jumento, não tem como. Glória ao nome do Senhor. Mas ele soberbeceu, irmão, achou que a força era dele, glória ao nome do Senhor. E a maior fraqueza do homem e da mulher é achar que ele é forte na terra. Bem-aventurado você que entrou aqui nessa noite, e se você se considera um fraco e fraca, porque a força que te toma é a força da